Programa Touchdown no ar, o programa que fala tudo sobre a maior e melhor competição de futebol americano disputada aqui no Brasil. Em um final de semana com playoffs e alguns resultados não esperados, né, Cauê? É isso aí, Alan. Olá, amigos do programa Touchdown. Os playoffs já começaram em chamas e logo na primeira rodada já tivemos surpresas, né? Vamos acompanhá-las agora. Pois é, vamos colocar na tela para todo mundo acompanhar os resultados desse final de semana. E lá em Vila Velha, o Tritões até tomou um susto do Santos, mas venceu por 40-15. E a Lusa não resistiu ao ataque do Flamengo e perdeu por 40-0. Que lá em Santa Catarina teve simplesmente T-Rex 60, Jaraguá Breakers 0. E no jogo mais equilibrado do final de semana, o Vasco venceu o Paraná HP por 10-6. Cauê, só jogão e mostra que a gente esperava ter um pouco mais de equilíbrio, mas mostra que pode ser surpreendente o campeonato mesmo na sua reta final, né? Olha, acho que muita coisa o pessoal não esperava por aí, tanto que a gente não esperava um 60-0 do T-Rex sobre o Breakers e muito menos um 40-0 do Flamengo sobre a Lusa. Então vai ser bacana discutir esses playoffs. E a gente vai começar a discutir, claro, o clássico catarinense, 60-0 para o T-Rex. Cauê, como explicar lá em casa um resultado desse tamanho? Fica complicado, a gente já esperava, acho que quando se trata de T-Rex, surpresas sempre acontecem, mas eu acho que nem o torcedor mais otimista do Rex poderia esperar uma vitória de 60-0 sobre o Breakers, ainda mais tendo como referência o primeiro jogo da temporada entre eles, que foi um jogo super apertado. Mas como a gente havia dito, o Rex com certeza preparou muita coisa para esses playoffs, armou a arapuca pro Breakers e eles caíram direitinho, 60-0 sem a mínima chance. Pois é, e durante a partida teve 3 interceptações retornadas para touchdown do Rex. Isso com certeza destrui qualquer psicológico de qualquer equipe, né? Isso, o T-Rex já havia liderando a partida, já com uma diferença razoável. E acho que depois de 3 pick six em sequência, não há time que suporte aí uma virada, que aguente uma virada. Então, quando isso aconteceu, acho que já não tinha muito o que fazer. E nem o fator clássico equilibrou a partida, né? O que mostra o Rex mais do que nunca favorito para ganhar o título. Exatamente, né? Mais preparado impossível. Também eles têm um staff muito forte, são muitas pessoas fora de campo ajudando o time dentro de campo. Então, eles realmente se prepararam muito para esse jogo contra o Breakers e acredito que para todo o playoff. Ataque fulminante, 60 pontos, e a defesa, terceira partida aí seguida, se eu não me engano, sem tomar nenhum ponto. Isso mostra o equilíbrio defensivo e ofensivo do Rex? Exatamente, Alan. O T-Rex tem um equilíbrio muito grande entre a defesa e o ataque. O Drew Hill e o Clair José chamando a responsabilidade como sempre e sendo os principais pontuadores do T-Rex. E a defesa, mais uma vez, impecável, mais uma vez justa, não dando espaço para o Breakers. Então, realmente, o T-Rex se preparou muito para esse jogo e para o restante dos playoffs, com certeza, vai vir muito forte. Para mim, é o grande candidato ao título. T-Rex aí fortíssimo candidato ao título, vem jogando muito bem, assombrando os times adversários. E um outro jogo interessante de um adversário que pode fazer frente para o Rex foi o Tritões e Santos. O Santos até começou assustando o Tritões, mas o time depois tomou conta do jogo, virou e conseguiu até um placar um pouquinho mais folgado, né, Cauê? É isso aí, eu tava acompanhando o jogo pela internet, honestamente até tomei um susto quando eu vi o Santos saindo na frente do placar, mas foi através de um fumble recuperado já próximo à endzone. O Crawford só teve o trabalho de entrar, mas a partir daí foi um domínio laranja e o Tritões não tomou conhecimento. O Santos só conseguiu ali, né, mais pro finalzinho do jogo marcar mais um touchdown, mas aí a equipe do Tritões já estava mais tranquila. O Tritões, diferente do Rex, tem um excelente ataque, mas a defesa não é tão equilibrada assim, eles sofrem muitos pontos, né? Você acha que pro futuro isso pode fazer diferença, principalmente se houver um confronto contra o T-Rex? Olha, o futuro eu acho que não existe, até porque eles já estão na próxima fase, então eu acho que já tem que arrumar esses erros de defesa agora. O ataque está vindo muito bem, obrigado, como a gente já vem dizendo nos últimos programas, muito bem distribuído. Não é só o Alexander Allen correndo com a bola, é o Álvaro passando, correndo e anotando o touchdown. Então o ataque vem muito bem alinhadinho. A defesa realmente precisa melhorar, ser mais consistente, se quiser chegar à final e fazer uma ótima final. E o Santos, o que faltou para o Santos ir para esses playoffs mais equilibrado? Foi a viagem que pesou? Foi a questão de ter perdido aquele último jogo inesperado para o Minas Locomotivo? O que você acha que pesou na conta do Santos? Olha, eu acho que nesse caso aí não tinha muito o que o Santos fazer.
O Crawford foi o destaque do time durante a temporada e a gente sempre disse que ele sempre correu sozinho com a bola durante toda a temporada. Ia chegar uma hora que isso ia acontecer e foi logo na primeira rodada dos playoffs contra os Tritões. Infelizmente essa é a limitação do Santos. Não vou dizer que iludiu, porque o time cresceu muito como elenco, mas realmente essa limitação do time ia ser barrado uma hora e foi barrado pelo Tritões. Legal, agora a gente vai falar de um jogo que aconteceu lá no Rio de Janeiro e foi o jogo mais equilibrado do final de semana, porque o Vasco venceu o HP, mas foi ali no aperto, né, Cauê? 10-6 pro Vasco, um touchdown e um field goal convertido, e no caso do HP, 2 field goals convertidos. O que trouxe esse equilíbrio pro jogo? É a instabilidade que o Vasco vinha ou realmente o poder do HP, que você já enfrentou o HP, deve saber disso, né? Olha, bom ponto, Alan. Eu acredito que um pouco dos dois. O Vasco veio oscilando nesse final de temporada. Eu honestamente não sei porquê, porque realmente o time é muito bom, o time campeão. Mas pelo outro lado, o HP sim era um time muito forte, tinha total chance de fazer frente com o Vasco. E eles vieram muito bem preparados, até que o jogo foi decidido no final da partida. O jogo estava totalmente aberto, 10-6 para o Vasco. E com uma interceptação na endzone, o Vasco conseguiu selar a vitória, acreditando muito na defesa. Eu acho que se o Vasco quiser buscar o bicampeonato, vai precisar fazer mais um ataque. Pois além do ataque, a defesa do Vasco, você acha que precisa trabalhar melhor? Apesar que nesse jogo trabalhou muito bem, né? Segurou o HP ali, porque só tomou pontuação de field goal. Exato. Não tomou touchdown, por exemplo. A defesa do Vasco tá vindo muito bem, acredito que até melhor que o ataque. Acredito que o Vasco precisa cuidar mais da bola. O Lucas Shaw veio num desacerto com seus receivers e eu acho que ele precisa ter mais carinho com a bola e ser mais cuidadoso. Acertando isso, eu acho que o Vasco volta a ser um time muito ameaçador. Tem ótimas peças, tem o R40, tem o próprio Lucas Shaw, tem o Lipe Fernandes. Então tem muitos jogadores que podem decidir partida. Acho que só precisando cuidar um pouco mais da bola para eles voltarem a ser o time campeão. E nessa temporada, você acabou de falar do R40, foi um jogador que não apareceu tanto, né? Depois que ele voltou da seleção, tá meio apagado no Vasco, né? Não conseguiu fazer um campeonato. Parece que ele tem uma lesão que tá castigando ele durante a temporada. Se for isso está fazendo muita falta pro Vasco também, né? Sim, mas eu acredito que as defesas estão vindo mais preparadas para parar esse jogador. Ele já é nacionalmente conhecido, todo mundo sabe da potencial do Rômulo. Então eu acho que além dessa possível lesão, os times estão se preparando muito bem para o jogo corrido do Vasco. Beleza, Cauê. E agora a gente vai falar de um jogão que rolou no Canindé. Jogão pro Flamengo, que venceu por 40-0. E antes da gente comentar essa partida, vamos dar uma olhadinha no que o Tidos, o técnico da Portuguesa, falou sobre essa partida? O jogo de hoje nós não jogamos muito bem, eu acho que nós deixamos a desejar bastante, principalmente em finalização de jogada. Nós, desde o primeiro drive, andamos o campo inteiro ofensivamente e chegamos na red zone por 6 vezes e nós não conseguimos concluir. Assim. Acho que o jogo foi se levando a isso. Defensivamente a gente estava em posição para parar o Pratt e o Casey, mas infelizmente acho que fisicamente eles foram melhor que a gente, né? Nós perdemos tackles, nós tínhamos jogadores na posição correta, mas nós perdemos tackles e isso foi pilhando jardas e acho que foi o grande porquê da nossa defesa não ter conseguido parar o time do Flamengo, principalmente o corrido, né? Embora o Casey tenha lançado 2 TDs para passe, a gente estava muito focado no jogo corrido, não conseguindo parar. E a gente vacilou em muitas coisas. Acho que em special teams a gente teve um vacilo na parte de descida para punch, onde o Flamengo converteu. Foram várias peças durante o jogo onde o Flamengo foi superior, né? Ponto, assim. O Flamengo foi melhor que a gente no jogo e não tem como negar isso. O resultado diz isso. Embora a gente tenha nossas oportunidades em campo, ele foi melhor. E por isso que venceram. Parabéns, acho que mereceram realmente. Quem também falou foi o técnico do Flamengo, o Otávio Roikman. Vamos dar uma conferida. Então, esse jogo foi muito bom pro Flamengo. A gente vem numa crescente, quem tem acompanhado o time tá vendo a gente evoluir jogo a jogo. Eu tenho batido isso com o pessoal. A gente tava com o estigma de começar mal as partidas e melhorar no segundo tempo. Hoje a gente conseguiu abrir 3 posses de bola no primeiro tempo contra uma grande equipe. Não é fácil jogar com a Lusa. Eles têm um bom time. Eles deram trabalho para muitos times fortes. E eu só tenho a agradecer ao meu time que se empenhou ao máximo. Jogou muito bem, tanto ataque quanto defesa, times especiais. O time deles pelo fair play, por toda essa organização. E próxima partida, Timor. É uma grande equipe também. Nos enfrentamos uma vez há 2 anos, a gente levou a melhor. Mas tenho certeza que eles evoluíram muito.
E agora é comemorar até amanhã, e amanhã já começa a estudar o futebol e treinar e jogar cada vez melhor. Vai ser um grande jogo para quem tiver poder assistir. Tá aí, Cauê, os técnicos dando um panorama geral da partida e acho que é bem isso mesmo, né? A Lusa não se encontrou no jogo e o Flamengo, pelo contrário, né? Conseguiu jogar muito bem, conseguiu trabalhar bem o seu jogo. Destaque para KC, Preds e o Palmito, os três jogaram muito bem e fizeram a diferença pro Flamengo, né? Eu tava lá em loco acompanhando o jogo. Pra mim foi uma frustração, porque eu esperava um jogo bem equilibrado, pra ser honesto, algo sendo decidido ali pro terceiro, pro quarto. Mas infelizmente, tudo que a Portuguesa fez durante o campeonato, eles não fizeram ontem. O ataque totalmente apagado. Passarella e o francês dando um pouquinho de luz, mas parece que o ataque não se encontrou de fato durante a partida e sobrou tudo nas costas da defesa da Lusa e não conseguiu segurar o KC e o Preds. Realmente dominaram a partida, chamaram atenção para eles, pediram a bola e realmente não pipocaram, fizeram o que eles têm que fazer, fizeram praticamente todos os pontos da partida. KC e Preds numa dupla ali realmente difícil de separar. Pois é, Cauê. Será que no caso da Lusa foi a questão da falta de experiência? Apesar de ter levado alguns reforços experientes, a maior parte do time nunca tinha nem chegado num playoff, né? Será que isso interferiu no emocional, no psicológico da equipe? Olha, eu acredito que sim, porque honestamente, tudo realmente que a Lusa fez durante a temporada, eles não conseguiram pôr em prática ontem. O Catulo, que estava soltando o braço muito bem durante a temporada, foi interceptado acho que 2 vezes, uma delas sendo retornada para touchdown. O backfield praticamente perfeito também da Lusa, não conseguiu fazer o seu melhor jogo. Então faltou acho que um pouco mais de experiência, um pouco mais de calma. Uma coisa que eu não gostei muito também foram das chamadas. As chamadas de jogadas da Portuguesa eu acho que ficou devendo um pouco também. Mas o Flamengo veio com uma defesa muito bem preparada. Forçaram os corredores da Lusa a correrem por dentro. Até porque os poucos lances que eles conseguiram aparecer foram por jogadas externas. Então eu acho que o Flamengo estudou muito bem a Lusa para parar esse ataque que estava vindo muito bem durante a competição. E o Flamengo, que começou irregular a temporada, parece que se encontrou, né? Ataque deslanchando, defesa jogando bem, KC voltando ao auge do KC, né? Assim como foi ao seu lado lá no Corinthians Steamrollers, bicampeão brasileiro com o Corinthians. Agora parece que ele encaixou com o ataque do Flamengo, né? Realmente, em todo jogo ele pediu a bola e dividiu ali em algumas partes com o Iolandos. Então eles estão fazendo realmente uma dupla muito difícil de separada. E realmente são 2 jogadores que merecem todo o destaque no Flamengo, porque não é possível nenhum jogador da Lusa conseguia derrubar nem o Iolandos, nem o KC com um primeiro contato ou apenas um jogador efetuando o tackle. Então tinha que ter pelo menos 2 ou 3 jogadores para derrubar esses destaques do Flamengo. Então vai ser difícil segurar o Flamengo nos playoffs. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar da próxima fase, que é já a fase semifinal, e vamos colocar na tela para ver como ficaram os confrontos. Lá em Santa Catarina, o Rex vai encarar o Flamengo, e lá no Espírito Santo, o Vila Velha Tritões e o Vasco vão se encontrar novamente. Cauê, vamos começar com o jogo de Rex e Flamengo. Flamengo nessa toada que a gente acabou de falar, vindo muito bem, e o Rex espetacular. Eu não consigo apontar um vencedor. Você consegue? Realmente, Alan, fica muito difícil de apontar um favorito nesses 2 jogos, até porque o que sobrou foi a nata do torneio mesmo. Realmente, para mim, os 4 melhores equipes. Então, nesse jogo do T-Rex contra o Flamengo, acho que o fator casa vai pesar bastante. É muito difícil jogar em Timbó, a torcida faz muito barulho. E depois desse jogo contra o Breakers, o T-Rex se mostrou realmente muito preparado. Não que o Flamengo não esteja, também se mostrou muito preparado contra a Lusa. Então acho que vai ser o jogo mais, digamos, disputado tecnicamente desses playoffs. É difícil apontar um candidato, mas eu acredito que o T-Rex no detalhe deve vencer essa partida. No detalhe, o Rex deve vencer. No detalhe, o Flamengo deve equilibrar usando e dobrando novamente KC e Preds? Nesse caso, não tem como não deixar esses jogadores fora da partida, tanto no ataque quanto na defesa. O KC atuando de safety é muito bem, ele tem total noção do fundo do campo, ele consegue ler o quarterback, ele sabe onde estão as ameaças, então vai complicar um pouquinho para o Drill Hill. Mas eu acredito que o elenco do T-Rex, no modo geral, é muito bom, é um pouco superior ao do Flamengo. E o Clair José com o Drill Hill estão fazendo uma dupla realmente infernal ali no backfield.
Assim, tá aberto a partida, o Flamengo pode vir a surpreender. Só que eu acredito que o T-Rex tem mais condições de jogo e possa vencer a partida. Então, tudo aponta o Rex como melhor. Fez a melhor campanha, tem jogado mais, venceu 8 partidas, não toma pontuação. Ou seja, o Flamengo vai ter que fazer um trabalho além do que ele tem feito para poder superar o Rex. Em que aspecto você acha que pode ser diferente? Será um trabalho melhor na defesa, forçando fumbles, por exemplo, e facilitando o ataque? Será um trabalho no ataque, distribuindo melhor o jogo aéreo e corrido? O que você acha que o Flamengo deve fazer para surpreender o Rex? O Otávio vai ter que quebrar a cabeça durante esse tempo até o jogo, porque realmente vai ser muito difícil entrar na defesa do T-Rex e vai ser muito difícil parar o ataque do T-Rex. O time é praticamente tão perfeito que realmente você precisa sentar e estudar e analisar nos mínimos detalhes onde você pode encontrar uma brecha para atacar o Rex. Vai ter que quebrar muito a cabeça o time do Flamengo para conseguir ter vantagem sobre o T-Rex. O técnico do Flamengo vai ter que ver todos os vídeos do Rex que estão disponíveis lá no site torneiotouchdown.com.br, analisar tudo para tentar fazer um jogo mais equilibrado possível e surpreender o atual vice-campeão e favoritíssimo até o momento. E o outro jogaço entre Vasco e Tritões é um reencontro das equipes. O Vasco já perdeu para o Tritões e agora vai ter que fazer uma partida diferente para poder disputar novamente uma final. O que você acha que o Vasco tem que fazer para essa partida ou o Tritões tem que fazer para surpreender ou continuar vencendo o Vasco? Vai ser bem interessante porque vai ser o ataque do Tritões contra a defesa do Vasco. Um ataque muito bem equilibrado com uma defesa também muito bem equilibrada. Se o Vasco conseguir impor o jogo ofensivo de uma forma que resulte em pontos, a coisa pode complicar um pouco para o Tritões. Agora, se o Tritões também ajustar a defesa e conseguir parar esse ataque que não está vindo muito bem do Vasco, então realmente o jogo vai ser muito equilibrado. O fator casa vai pesar também. O Tritões jogando lá no Espírito Santo é muito forte. Vai ser um jogo também decidido nos detalhes. No caso do Tritões, não vai ter que fazer a viagem, não tem o desgaste, vem 8-0 na temporada, tá com o psicológico em alto, mas já ganhou do Vasco. Isso pode trazer um salto alto para a equipe e achar que, a gente já bateu, vai bater de novo, e isso de repente complicar o jogo deles? Pode sim, isso é a minha maior preocupação, para ser honesto. Aí cabe ao staff do Tritões trabalhar a cabeça desses jogadores e deixar eles com o pé no chão. Seria, acho que, um grande desperdício fazer uma temporada tão perfeita e deixar um detalhe como esse por tudo a perder. Então, eu acho que cabe mais ao staff do Tritões deixar o time concentrado, relaxado e confiante e tem totais condições de vencer o Vasco. E no caso do Vasco, tá na hora do Biel dar uma olhada mais a fundo nos vídeos do Tritões para poder estudar as falhas da defesa e tentar explorar isso, não só trabalhar o seu ataque como vem trabalhando até agora? Olha, acredito que a defesa do Vasco tem grandes chances de parar o ataque dos Tritões. Agora, eu acho que o Vasco vai precisar trabalhar o seu jogo ofensivo realmente para conseguir vencer lá. O Lucas Shaw vem sendo muito interceptado, isso não é uma coisa boa, em momentos decisivos faz a diferença. Então, acho que a melhor chance que o Vasco tem para sair desse jogo vitorioso é tendo uma posse de bola mais cuidadosa, tanto na parte do jogo aéreo quanto na parte do jogo terrestre. Valeu, Cauê! Valeu, Alan! O programa dessa semana termina por aqui, mas a gente volta no próximo programa. Mas você já sabe, se quiser saber tudo sobre a maior e melhor competição de futebol americano disputada aqui no Brasil, é só entrar em touchdown.com.br. Lá tem muita foto, muito texto, vídeos e também tem o nosso programa, que agora, além de estar no YouTube, também está no site. Até o próximo programa. Valeu!